Você já se perguntou por que no Japão uma criança de 7 anos pode andar sozinha até a escola, enquanto no Brasil um adulto olha para os dois lados antes de abrir o portão de casa? Por que em Tóquio as pessoas esquecem a carteira no metrô e recebem de volta, enquanto no Brasil a gente até desconfia quando alguém é gentil demais? O contraste entre Brasil e Japão é mais do que cultural, é moral. É o retrato de dois mundos, um onde a confiança é regra e outro onde o medo virou rotina. No Brasil, a segurança é uma promessa distante. A gente tranca, vigia, suspeita. Câmeras, grades, cercas elétricas. Vivemos cercados de proteção e, mesmo assim, inseguros. Enquanto isso, o Japão é o país onde o crime praticamente desapareceu. E o mais curioso, sem precisar de muros, sem ostentar armas, sem gritar por justiça. Mas como um país quase sem recursos naturais, sem exércitos armados até os dentes, conseguiu o que o Brasil nunca alcançou. A resposta está em algo que não se compra nem se impõe por lei: disciplina moral. No Japão, o crime não desapareceu por medo da punição, mas por vergonha de errar. A vergonha social, o senso de responsabilidade e a consciência coletiva criam um tipo de ordem que não precisa ser policiada. As pessoas não evitam o erro por medo de serem pegas, mas porque não suportariam decepcionar os outros. No Brasil, o sistema é o oposto. Aqui, o erro só é problema quando alguém vê. A lei só funciona quando convém, e a moral muda conforme a situação. É o famoso ninguém é de ferro. Um país onde o errado se tornou normal e o certo, um ato de coragem. Enquanto o japonês cresce ouvindo que cada ação reflete o grupo, o brasileiro cresce ouvindo que cada um faz o seu. E é por isso que lá existe ordem mesmo sem fiscalização, e aqui, caos mesmo com polícia em cada esquina. Mas isso não é apenas sobre criminalidade, é sobre o tipo de sociedade que cada mentalidade constrói. O Japão acredita na prevenção, o Brasil vive da reação. Lá, a educação é a primeira linha de defesa. Desde cedo, as crianças aprendem valores como empatia, dever e respeito. Elas limpam a própria sala de aula, ajudam os colegas, cuidam do espaço comum. E fazem isso não como punição, mas como parte da formação do caráter. No Brasil, a escola ensina a passar de ano, não a viver em sociedade. E quando a educação falha, a polícia vira o remendo. Mas um remendo nunca conserta o tecido, só esconde o rasgo. O resultado está nos números. O Japão é um dos países mais seguros do mundo, com índices de homicídio quase zero. No Brasil, a violência é parte do cotidiano. São milhares de mortes por ano. E uma população que se acostumou a sentir medo como quem sente calor. O japonês confia, o brasileiro suspeita. E a confiança é o verdadeiro segredo da segurança. Porque um país seguro não é o que mais pune, é o que menos precisa punir. No Japão, o policial é visto como um símbolo de ordem e respeito. No Brasil, muitas vezes é visto com desconfiança. Lá, ele anda de bicicleta, dá orientações, ajuda turistas. Aqui, ele anda armado, com medo e tensão. E não é culpa dele, é o reflexo do ambiente que o cerca. Porque aqui, até quem protege vive com medo. O Japão entende algo simples. A paz não nasce da força, mas da harmonia. Enquanto o Brasil tenta impor o respeito com leis e armas, o Japão o cultiva com cultura e valores. Mas a pergunta que fica é: por que o Brasil nunca conseguiu seguir esse caminho? Por que um país tão rico em gente, território e recursos se acostumou com o caos como se fosse normal? Talvez porque o Brasil nunca tratou o respeito como base, tratou como exceção. E um país que vê o respeito como algo extraordinário está condenado a viver em estado de emergência. Enquanto o Japão ensina o cidadão a não causar problema, o Brasil ensina a dar um jeito no problema depois que ele acontece. E isso muda tudo. Porque quem aprende a evitar o erro cria paz. Quem aprende a consertar depois, cria confusão. No Japão, a segurança começa dentro da mente. No Brasil, ela termina no boletim de ocorrência. E o mais triste é que o brasileiro não perdeu só a segurança, perdeu também a fé de que um dia vai tê-la de volta. Mas talvez ainda haja tempo, porque o Japão também já foi caos. Foi guerra, destruição, fome. E mesmo assim,
Se reergueu com uma força moral que nenhum país impôs. Eles entenderam que ordem não é controle, é consciência. E é isso que o Brasil ainda precisa entender. Não existe segurança sem valores. E não existe paz onde o medo governa. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.